Boa noite a todos. Vamos nos concentrar e fazer a nossa prece dessa terça-feira. Senhor Jesus, te agradecemos por podermos estar presente na tua casa de oração, de trabalho e amor. Certo da tua presença, da presença do nosso mentor espiritual, doutor Bezerra de Menezes, e da espiritualidade amiga, que está distribuída em todos os lugares onde estão havendo trabalhos para ajuda espiritual e física dos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. Queremos voltar o nosso pensamento, Senhor, para o planeta, nos países onde estão em guerras, em luta, pelos irmãos que perderam seus lares, suas famílias, até suas identidades, pelos políticos, pelos dirigentes das nações, para que eles tenham paz, para que eles tenham pensamento de paz, de amor, para que pensem nos mais necessitados, nos que estão na linha de frente, sofrendo primeiramente, os horrores dessa guerra. E que nós possamos sempre, dia a dia, lembrar e voltar o nosso pensamento para esses irmãos que estão em sofrimento, para que seja amenizada as suas dores. E desde já pedimos os nossos frutos positivos para o nosso palestrante Fred. E vamos agora, neste momento, nos deliciar com a palestra de Fred, que o tema é os trabalhadores da última hora e a transição planetária. Assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe e nos fortaleça em mais uma noite de trabalho. Então, resolvemos trazer um tema que entendemos que é mais do que oportuno para o momento que estamos vivendo. Nessa noite nós vamos tratar de um trecho do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 20, que fala da parábola dos trabalhadores da última hora. Em verdade, essa parábola só tem no Evangelho de Mateus. Nenhum dos outros evangelistas trouxe esta formatação da parábola. Então ela é muito interessante e eu quero aprofundar um pouco o nosso entendimento, um pouco além do que já está apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para fazer isso, nós vamos devagar, fazer algumas paradas ao longo da nossa caminhada, tentando conectar os assuntos e tentando deixar esse entendimento o mais claro possível. Então, eu queria começar com algo que é importante ficar entendido e que diz respeito não a esta parábola, mas a todas as parábolas que estão no Evangelho. Você precisa lembrar, em primeiro momento, que nós estamos falando de uma parábola do Cristo. E um Cristo é um ser que já se tornou um espírito puro há muitos milênios, que trabalha em comunhão com Deus há muito tempo. É um espírito que não erra mais, nem quando está encarnado. Para entender em profundidade o que diz um Cristo, nós precisaríamos ter um nível de maturidade próximo do dele. O que, evidentemente, não é o nosso caso. Então, nós vamos tentar fazer algumas inferências, fazer algumas abordagens, mas sem conseguir entender em profundidade tudo o que o Cristo queria dizer quando elaborou a parábola. Deu para ficar claro isso na cabeça de vocês? Nós vamos ter uma visão, mas à medida que nós formos amadurecendo na jornada, outros aspectos dessa parábola vão acabar surgindo também. Tá bom? Então, esse é o nosso ponto de partida, entender que há um esforço para tentar compreender a parábola do Cristo. E mesmo assim, tudo que nós fizermos ainda vai ser uma visão muito simplificada do pensamento dele. Ok? A nossa segunda parábola vai procurar focar
na natureza da metáfora, como o Cristo estruturou o trabalho dele para falar sobre os trabalhadores da última hora. Então, nós vamos começar falando assim. Imagino que vocês todos conheçam a parábola, e o Cristo apresenta o reino de Deus como uma plantação. E aí, ele podia ter apresentado o reino de Deus como qualquer outra coisa. Por que escolher uma plantação? Por que será que ele fez isso? Então, refletindo inicialmente sobre os motivos, nós teríamos de partida algumas questões. Primeiro, quando você está falando de uma plantação, se alguém aqui já plantou alguma coisa, deve perceber. Primeiro, você precisa escolher o que você vai plantar. Precisa entender quais são as características do que você quer plantar. Depois tem que selecionar as sementes. Escolher qual é o tipo de solo mais adequado, e se aquele solo não é bom, como é que faz para corrigir o solo. Depois, identificar se o clima que você está plantando está adequado para aquela plantação. Depois, como é que você vai fazer para irrigar a sua plantação. Entender quais são os cuidados que tem com a colheita. Depois, como é que faz o controle de pragas. Quais são as técnicas de cultivo que melhor se adequam à plantação que você escolheu. E, por fim, quanto tempo demora para colher. Vejam, tem uma série, e eu estou falando de uma maneira muito superficial, sobre o que seria a estratégia de decidir plantar alguma coisa. Há muito mais embaixo dessa superfície. Mas isso já nos diz algo. E é importante o nosso primeiro momento de reflexão, porque a ideia do Cristo é apresentar que o ato de plantar é um processo. E em sendo um processo, vai requerer esforço e tempo até que você consiga os primeiros frutos. E isso é importante. No tempo do Cristo, isso era mais lógico. Isso era mais fácil de ser compreendido. Então, imagina uma situação qualquer. Você vai visitar seus parentes que moram na cidade vizinha. Aí, meu amigo, você tinha que separar, muda de roupa, organizar comida, pegar os meninos, vai andar 2 dias a pé. Então, se você quer chegar lá sexta-feira, tem que sair amanhã de manhã. Vai passar 2 dias andando, ver onde é que você vai dormir, para fazer uma visita. Então você estava acostumado com processos. As coisas requeriam tempo para acontecer. Hoje é um pouco mais complicado. Porque você sai daqui para visitar seus parentes. Se você pegar 5 minutos de engarrafamento, o mundo já vai desabar. Porque você pegou 5 minutos de engarrafamento. 3 sinais vermelhos na sequência já é suficiente para tirar você do sério. Então, para lidar com essa condição hoje, tem sido um pouco mais penoso para o encarnado. E isso tem se estendido, inclusive, às questões espirituais. Porque hoje você faz a sua oração, diz assim, eu estou passando por muita dificuldade, Senhor, meu anjo da guarda possa me ajudar. Então termina assim, rapaz, já faz 30 segundos que eu fiz a prece e não veio nenhuma mensagem. Vai tomar uma água, volta e diz, rapaz, 5 minutos, rapaz, Deus não respondeu ainda. Nós estamos num nível de ansiedade e desejando que aquilo flua rápido, mas não é possível, porque nós esquecemos dos processos. Então, tudo precisa passar por um processo. Então, quando você vem aqui e apresenta o reino dos céus, semelhante a uma plantação, quer dizer que para chegar lá, você vai ter que demandar esforço e tempo na sua jornada. E isso precisa acontecer. Tudo bem? Até aí, todo mundo acompanhando tranquilo? Beleza, que fechou. Primeira etapa vencida, então. Vamos para a segunda. Mas por que será que na plantação
ele escolheu uma vinha? Por que será? Porque tinha outras plantas lá. Por que ele foi para uma vinha? Tem uma planta muito famosa. Por que não foi uma oliveira? O que é uma vinha? O que é que tem de especial numa vinha para garantir esse papel de destaque e a comparação com o reino de Deus? Vamos pensar mais um pouquinho nisso? Para fazer isso, eu preciso abrir dois olhares distintos. Nós vamos analisar essa questão olhando a vinha e olhando a uva. Vamos começar na uva. Então, quando você pensa nas uvas, de uma maneira geral, você vai entender que existem muitos tipos diferentes de uva. E mais do que isso, essa variedade de uvas faz com que tenha uma uva adequada a cada tipo de região diferente. Então, tem tipo de uva que só existe num determinado lugar, numa determinada latitude, ou mais perto do Equador ou mais distante do Equador. Você não consegue mudar a uva de lugar, ela não consegue se adaptar. Tem determinado tipo de uva que precisa, para se desenvolver, de variações de temperatura. Eu preciso controlar até mesmo a intensidade dos ventos. É muito tipo diferente. E quando isso muda, muda também a qualidade da uva. Mas uma questão é certa. Tem uma uva para cada lugar. Ok? Então, quando a gente pensa em uva, tem que entender essa diversidade de uvas. Agora vamos pensar na vinha. O que tem na vinha? Quando a gente começa a pensar na vinha, a primeira coisa que vem na cabeça, e é difícil entender, né? Pelo menos para mim, que não entendo quase nada de plantação, imagina de vinha, lá vai estudar plantação, não é fácil. Então, quando você começa a pensar nisso, você vai entender que existem as vinhas jovens. Logo que você planta. E essa vinha jovem é uma vinha que dá muita folha, precisa de muito trabalho, tem que ter muita poda. Ela começa a crescer de forma desordenada, você tem que botar umas talas e vai organizando isso. É uma vinha que parece uma criança. Precisa de cuidado o tempo todo, muito esforço, muito direcionamento. Aí essa vinha vai crescendo e ela vai se tornando uma vinha adolescente. A vinha adolescente, ela tem a característica do adolescente. Ela é rebelde por natureza. Então a vinha adolescente esse ano dá uma quantidade absurda, uma safra maravilhosa de uvas. No ano seguinte, nada. Ela não está afim. Esse ano ela não quer trabalhar. E aí não vem quase uva nenhuma. Ou seja, ela é temperamental. E precisa desse momento. E aí você tem que ir com paciência cuidando daquilo. Depois você entra na fase adulta das vinhas. E aí a fase adulta é a fase mais comportada. Ela tem um planejamento, uma programação. Você consegue imaginar como vai ser a safra, você consegue estimar o comportamento de crescimento daquelas vinhas. Aquilo funciona dentro de uma determinada organização. E evidentemente que você vem para as vinhas da terceira idade. E depois que você avança nas vinhas da terceira idade, você já tem um padrão de vinhas que não consegue mais ter a mesma produtividade das outras. Não tem mais aquela safra abundante. Em compensação, os produtos são de muito melhor qualidade. E aí você entra com safras que chegam a ter 4 vezes mais qualidade que as outras fases. Produtos de nível muito excepcional. Só que aí você chegou na fase da terceira idade e a vinha continua avançando. O próximo passo
se a gente pode chamar assim, é que a vinha vai caminhando para o momento do seu desencarne. Que é quando você, como agricultor, precisa operar a poda. Você vai ter que ir lá e vai ter que cortar, porque ela chegou, ela esgotou a sua capacidade. A poda não é arrancar a árvore. Você vai deixar um brotinho ali, você vai deixar a raiz conectada num pedacinho de vinho. E vai tirar o restante. E na sequência lógica para nós, depois do desencarne vem a vinha reencarna. Não é legal isso? Há um fenômeno que é um processo natural que você tem na agricultura, mas que na vinha tem uma característica muito especial. Você vai fazer a enxertia, você vai pegar um brotinho novo e vai enxertar naquela que você fez a poda. E começa a se desenvolver uma nova vinha. Só que agora essa vinha vai estar conectada ao processo de amadurecimento da vinha anterior. As características, experiências vão sendo transmitidas. Então, é uma vinha jovem, mas não mais igual à primeira. Já é uma vinha da segunda geração. Então, essa é uma vinha que é muito mais comportada. Ela tem muito menos problema. Ela é muito menos suscetível àquelas variações. E você vai ter uma colheita de melhor qualidade. E isso continua. À medida que a vinha vai reencarnando, vão melhorando as características da uva. Então, se você chega numa plantação que a vinha já reencarnou 10 vezes, 20 vezes, você tem uma qualidade muito diferenciada nos produtos. E no próprio processo de produção. Deu para entender? Até aí, todo mundo bem? Claro, vocês estão pensando que eu sou meio maluco, mas eu juro que faz sentido. Calma. Vai fazer sentido. Então, falamos agora um pouquinho sobre a ideia do pensamento do Cristo, falamos sobre por que escolheu uma plantação, por que nessa plantação se escolheu uma vinha, essa ideia geral. E agora, a gente vai começar a entender por que foi que o Cristo escolheu a vinha para falar desse progresso. Porque não ficou muito parecido com a forma como acontece o nosso progresso espiritual? Porque o reino de Deus é essa trajetória que vai nos conduzir, que vai nos tirar do estado de simples e ignorantes e vai nos conduzir para um estado de plenitude no conhecimento e no amor. Mas você já pensou nisso de verdade? Ou isso é só uma ideia que está na tua cabeça e você nunca materializou? Você já refletiu que você pode ser uma vinha adulta e seu irmão pode ser uma vinha adolescente ou uma vinha criança? Ou o contrário? Você já pensou? Seu companheiro de caminhada, as pessoas do trabalho, as pessoas da família. Você já refletiu sobre isso? Ao escolher a parábola da vinha, o Cristo deixa uma mensagem de que nem todos estão no mesmo momento. Você vai estar caminhando lado a lado, mas pode ser uma vinha jovem com uma vinha da terceira idade. E você precisa entender isso. Essa diferença está no aproveitamento das experiências vividas e na capacidade de utilizar bem o livre-arbítrio. A capacidade de entender e fazer escolhas. Além disso, como as vinhas, cada pessoa exige um ambiente peculiar para se desenvolver bem. A vinha não é assim? Não tem a vinha ideal para cada latitude, para cada lugar, para cada condição de clima? As pessoas também.
Será que o seu ambiente é o mesmo do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais? Ou você está querendo que aquela vinha seja fixada num ambiente que não é o ambiente adequado para ela? Você já pensou nisso? Quando você olha ao seu redor, quando você avalia as pessoas que estão do teu lado, você já pensou sobre isso? Isso significa que nós vamos precisar desenvolver uma profunda indulgência para com aqueles que estão num momento de amadurecimento diferente do nosso. Ela está num outro momento. Como é que ela pode pensar como você pensa? Se você sair nas ruas, você vai encontrar vinha de todo jeito. Até vinha improdutiva. Você vai encontrar pessoas com a mesma idade cronológica e estados de desenvolvimento completamente diferentes. Você vai ter um cara de 50 anos que é uma vinha jovem. O outro de 50 anos é uma vinha adulta. Porque a idade do corpo não revela a idade da alma. Tudo bem? Está claro na cabeça de vocês isso? Então, nós avançamos bem para você começar a entender por que essas coisas foram escolhidas e como é que elas se conectam. Agora, nós vamos para a terceira parada. Nós vamos começar a falar sobre um detalhezinho extremamente interessante que tem lá na parábola. Eu queria resgatar com vocês o primeiro versículo desse texto de Mateus, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Entenderam? Por que isso é importante? Porque é o seguinte, companheiro. Você pode ter todos os cuidados do mundo na sua plantação. Mas chega uma hora que você tem consciência que a colheita não depende de você. Você tem que entregar. Tem uma parte do trabalho que é com Deus. Não adianta. Por mais que você tome todas as providências, por mais que você organize da melhor maneira possível, seja previdente, não adianta. Tudo ainda pode sair do seu controle. E o resultado pode ser o oposto do que você pensou, do que você deseja, do que você planejou. Entender isso é importante. E é por isso que desde os tempos antigos se festeja o momento da colheita. Por isso. Mas por que festejar? Por que uma festa? Por que fazer uma festa? A festa serve para entrar no lugar da consciência que entende que a colheita não dependeu só de você. Tem uma parte que não foi você. O agricultor sabe que ali é um momento de agradecer ao Supremo Agricultor. Porque ainda que ele seja o dono do terreno, ele sempre vai ser um trabalhador da vinha. Porque a vinha é de Deus. Então essa é uma parte do versículo que é extremamente importante de você entender. Então você precisa... A vinha é de Deus. Ele é o dono. Mas há uma outra questão também muito interessante, que é o fato de o versículo colocá-lo na condição de pai de família. Vai nos ajudar a lembrar que o Criador é o pai de todos nós. E como pai, ele cuida da sua família universal. Cuida de todos nós. Cuida do nosso bem-estar.
cuida do nosso progresso? Ou por acaso você acha que faz a sua evolução espiritual sozinho? Veja bem, é evidente que a sua evolução espiritual depende do seu esforço, depende do seu trabalho, depende do uso do seu livre-arbítrio. Mas tem uma parte que depende de Deus. Você não faz isso só. E isso tem reflexos muito importantes no pensamento espírita. Para você entender isso, eu vou buscar um trecho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vê só, lá no item 6 do capítulo 6, o Espírito de Verdade diz o seguinte: o trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Eu estou cultivando junto com você. Tudo bem? Todo mundo bem? Então, quem é a vinha da parábola? A vinha é você. Ou melhor, a parábola é sobre todos nós. Essa parábola nos lembra que, além do Supremo Agricultor, vão ter outros colaboradores que é preciso que você não esqueça. Será que você não recorda daqueles que passaram por você, passaram pela tua vida e te ajudaram a amadurecer? Amigos, parentes, professores. Quantos desses que caminharam com você até agora transformaram a sua vida? Além destes visíveis, há também uma comunidade de invisíveis que está te ajudando nesse processo, que vem te acompanhando talvez há milênios. Tem espíritos que podem ter acompanhado a decisão do seu degredo, ou te receberam aqui na condição de degradado e vem te ajudando desde lá. Você já pensou nisso? Espíritos que estão cuidando para lhe proporcionar sempre as melhores oportunidades de aprendizado e desenvolvimento, ajudando a cultivar a vinha. Você vê como você não faz isso sozinho? Tem mais gente envolvida no processo? Tudo bem? Mais uma etapa vencida. Está dando certo. Está dando certo. Então, vamos para a nossa quarta parada. Vamos estabelecer agora um vínculo da vinha com a doutrina espírita. Veja bem. Você lembra da codificação? Você lembra lá daquele senhorzinho legal, Allan Kardec, você lembra dele? Gente finíssima, de primeira qualidade, né? Cara, é uma mente extraordinária. E aí Kardec, no processo da codificação com os espíritos, fazendo perguntas de alta complexidade, perguntas de cunho filosófico profundo, avaliando questões sobre o nosso futuro, o porvir, ou a essência do espírito. Mas aí, quando está no final do livro, aconteceu um negócio interessante. Terminou. E aí, antes de autorizar a publicação, os espíritos disseram assim: agora o senhor, por gentileza, pegue papel e lápis que a gente vai desenhar. Diz assim: não, aí ficou difícil para mim. Desenhar? A essa altura do campeonato, ele sim, senhor. Estranho para ele, mas Kardec, né, era bom servidor. Foi, atendeu. E aí os espíritos não apenas desenharam, mas disseram assim: você vai pegar o desenho e vai botar no prefácio do livro. Eu disse:
Rapaz, tá certo. Qual foi o desenho? Confie em mim não. Quando você chegar em casa, abra seu livro dos Espíritos e veja se lá onde tem escrito prolegômeno, bonito, nome chique, que é o prefácio, se não está o desenho que os Espíritos fizeram. E aí é lógico que Kardec questionou, ele era um pesquisador. Tá bom, eu faço, mas por quê? E aí os Espíritos começam a ditar o prefácio e respondem no próprio prefácio, está lá escrito. Está escrito no prefácio do livro. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. A vinha é o emblema do trabalho de Deus. Porque Deus é quem trabalha a sua evolução espiritual. Em princípio, você coopera. Princípio. Porque às vezes você atrapalha mais do que coopera. E atrapalha muito. Você lembra disso aqui? Lembra? Né? Você quer trocar o carro zero numa cebola cortada pela metade? Aí você diz o que normalmente? Sim. Sim! É assim que você faz? Você mais atrapalha do que coopera. Só que mesmo atrapalhando, você continua evoluindo. Mesmo sem querer, você continua no processo. Mesmo irritado e a contragosto, você avança. Porque é da lei do Criador. Você não está só, tem muita gente com você no processo, você não para. Nem o direito de estacionar por muito tempo você tem. Nem ficar parado você consegue. Chega um momento que a turma vem e te empurra. Opa, parou demais. Bora, anda. Além disso, tem um outro aspecto importante. Você deve ter percebido que os espíritos descreveram o espírito como sendo o licor, ou o líquido que vai sendo extraído da uva. Você percebeu? Você lembra como é que extrai esse líquido da uva? Lembra como é que faz? Não. Nas tinas, né? Sai pisando. É assim que tira. Como se não bastasse, o pessoal que estuda esse negócio ainda diz o seguinte: olha, veja só, tem um problema nesse negócio aí. É que de todo jeito, mesmo que você bote a videira no lugar certo, só tem uva boa quando a videira sofre. Amigo, se você botar uma temperatura gostosa, sem variação, se você botar água na videira, se você fica... a uva não presta não. Você tem que viver na videira no limite do estresse. Aí a uva, ó, de excelente qualidade. Eu acho que você já entendeu o que é que isso significa. Nessas condições, para Deus conseguir tirar de você um vinho de boa qualidade, como é que você acha que é a sua programação reencarnatória? Deu para entender? Então você quer voar em céu de brigadeiro? Mas se tudo estiver bem, a uva não fica boa. O vinho não vai prestar. Preciso forçar você para que a uva se torne uma uva de qualidade e de você possa ser extraído um vinho de primeira linha.
Tudo bem? Agora dá para a gente começar a falar em transição planetária, que não dava para a gente ter começado nisso. Então vamos falar de transição planetária e a parábola. O que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, todo mundo sabe que nós estamos vivendo o momento da transição. Mas o que significa viver esse momento em relação a essa condição dos trabalhadores? Significa que nós estamos submetidos a um momento de elevado estresse, com variações bruscas que nos levam ao limite. Opa, está parecendo com um negócio que a gente acabou de falar, não está aparecendo? Entretanto, será nessas provas extremas que serão forjadas em nós as forças que nos alçarão em direção ao infinito da evolução. Não é na maresia, não é na calmaria que está sendo forjado isso. E aí, para ninguém me deixar mentir, eu fui buscar um caso trazido pelo André Luiz no livro No Mundo Maior. Você vai encontrar lá. Resumidamente, estava em muitos lugares desses que não deu para trazer o trecho. André Luiz estava lá, com um instrutor espiritual, fazendo atendimentos complicadíssimos. E chega um determinado momento para um indivíduo que o instrutor diz assim: pronto, André, aqui deu, nós precisamos parar por aqui, porque agora tem que pedir ajuda. E fica, como assim pedir ajuda? Você acabou de fazer um monte de atendimento complicado, a gente vem numa tarefa dificílima. Eu entendi o que está faltando. E aí o instrutor vira para o André e diz assim: André, é que para esse caso aqui, esse caso específico, nós precisamos de alguém que ame muito. E aí ele pede ajuda da irmã Cipriana. E chega a irmã Cipriana, parece um sol irradiando luz para tudo que é lugar. Faz o atendimento, ajuda. E depois a irmã Cipriana começa a falar um pouco da vida dela. E aí a irmã Cipriana diz que na sua última existência ela foi casada e tinha filhos. Mas aí foi traída pelo marido e abandonada. Os filhos se desvirtuaram na vida e esqueceram da mãe. Ela morreu, desencarnou, sozinha e com lepra. Você quer ter a luz da irmã Cipriana? A gente gosta, né? Mas você tem que lembrar que para ter a luz da irmã Cipriana, você precisa viver as experiências que ela viveu. E a partir disso, forjar a estrutura de uma marvinha madura em você. Não dá para ter só a luz dela sem as experiências que conduziram ela até aquele momento. Mas tem uma coisa que eu também queria deixar registrado para vocês. É importante que você entenda que o sofrimento é só uma parte do processo. É importante que você entenda que sofrer não é sinônimo de evoluir. Não é. Você precisa amadurecer em função das dificuldades vivenciadas e das escolhas realizadas. Se você não for capaz de mudar a perspectiva em você, não adiantou nada. Ok? Deu para entender um pouquinho isso? Agora, onde é que ficou ruim na parábola? Qual foi o desconforto que a parábola gerou? Porque a parábola estava bem, a gente ficou lá no primeiro, né? Mas quando vai descendo, a parábola vai contando e vai criando uma agonia. Qual é o desconforto que ela gera? Eu separei dois aqui para a gente conversar. Primeiro é a forma como o dono da vinha remunera os trabalhadores. Porque o dono da vinha sai na primeira hora, todo mundo entende essa parábola quando leu, porque eu levei anos para entender. Anos. Até eu descobrir que a contagem das horas vai da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, levou anos. Eu nunca entendi aquele negócio. Então, o dono da vinha sai na primeira hora do dia, sei lá, 6 horas da manhã, aí chama a gente e diz: vou te dar um dinheiro.
Aí sai na terceira hora, sai saindo. Ao longo do dia ele vai saindo várias horas. Mas tem um coleguinha que ele sai de 5 horas da tarde. Não é a mesma coisa. E quando vai pagar, ele paga esse cara um dinheiro do mesmo jeito. O dinheiro que ele pagou o primeiro que trabalhou o dia todo. É um desconfortozinho, não é? Então, tem alguma coisa relacionada com essa remuneração, né? Por que ele pagou ao último a mesma coisa que pagou ao primeiro? E a outra coisa é que o pessoal se revolta e vão questioná-lo. E ele responde. E aí a resposta dele também... Porque no final ele diz assim: meu filho, de quem é a vinha? Isso é sua. Quanto foi que eu combinei que eu ia lhe pagar? Um dinheiro. Então o que é que tem de errado? Eu não estou lhe pagando um dinheiro. A vinha não é minha. Eu quero pagar para esse outro o mesmo que eu estou pagando para você. Por que não pode? Por que não pode? Essas duas condições são muito desconcertantes e fazem a gente pensar, tira a gente do pensamento linear. E você tem que agora, meu Deus, o que está acontecendo isso? Então, tem uma mensagem muito clara. Amigo, a vinha é de Deus. Não se meta. Porque se fosse possível, você já tinha destronado Deus, tinha sentado no tronozinho dele e tinha dito: aqui está tudo errado. Tudo errado. A vida de fulano não é assim, não. A vida dele tem que ser assim, ele tem que viver isso, tem que passar por isso, tem que mudar isso. Você já tinha tentado mudar tudo. Mas a vinha não é sua. A vinha é de Deus. Mas isso não é motivo para você ficar intimidado, ficar com medo. Porque Deus é a expressão máxima da inteligência, do amor e da bondade. Ele sabe que para produzir uma uva de boa qualidade, não dá para ser naquelas amenidades. Ele tem que levar um pouquinho de estresse para você. Para temperar. Além disso, em matéria de evolução espiritual, o que conta não é quantidade, não é a quantidade de horas, é a qualidade com que você se dedica no tempo que você está a serviço de Deus. É isso que importa. Por isso a parábola nos inspira cuidados com a última hora. Porque você pode estar quase no final das suas provações. Você já pensou nisso? A última hora é a hora mais desafiadora. Quem é que vem para o momento de maior desafio? São os que estão mais qualificados. São os que estão mais preparados. Como é que você vai colocar os iniciantes na hora decisiva? Você imagina jogar a final do campeonato com um time misto? Como é que pode? A final do campeonato tem que ir com 100% dos titulares, com os melhores jogadores, os que estão mais aptos, os que são mais experientes. Não é assim, não. Mas lembre-se, se você está nessa condição, existe grande possibilidade de que você esteja no final de muitas provas. E aí você precisa começar a refletir, porque você já imaginou o que seria desistir agora? Quais as consequências
de voltar para o início do processo, deixando de lado todo o esforço acumulado que foi construído até aqui. Você já pensou nisso? A última hora, meus amigos, é a hora decisiva que vai separar aqueles que vão repetir daqueles que vão vencer. Essa pode ser a encarnação da virada da sua vida. Você já pensou nisso? Só o fato de você estar encarnado na transição planetária já coloca você numa condição especial. Especial não é porque você é muito melhor do que os outros, não. É porque para você ela tem um significado especial. E aí, essa virada, ela vai acontecer? Porque depende da sua escolha. Depende do quanto você está comprometido com este processo. Agora, nós estamos vivendo o momento exato da 11ª hora. Esse é o momento. Você lembra lá como foi o chamado? Quando Cristo, quando o dono da vinha vai na praça, chega lá e encontra outras pessoas às 5 da tarde, ele pergunta o quê? Por que vocês ainda estão aqui? E eles podiam ter respondido muitas coisas, não podiam? Ah, porque a gente tá afim. Porque eu não gosto de trabalhar. Porque estava com o sol muito quente. A gente tem umas coisas engraçadas, né? Até falei isso agora, eu fiquei... E o sol tá frio nunca, né? A gente fala o sol tá quente. Coisa doida, né? Que a gente fala. Mas o sol tá muito forte. Tá queimando a pele. Porque eu tô doente. Mas o que eles respondem? Ninguém nos assalariou. Ninguém chamou a gente para trabalhar. Ainda. Você já pensou que provavelmente isso é porque não estava no momento do trabalho deles? Ainda não tinha chegado o momento para o trabalho que eles são capazes de realizar. E aí o dono da vinha diz assim, então vão lá para a minha vinha trabalhar. Do mesmo jeito que nós recebemos o chamado. Ué, vocês estão comprometidos com o Evangelho? O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão aqui vagando pelo umbral, então? Ué, porque ninguém chamou a gente para trabalhar. Ué, então vamos lá. Está na hora. Está acontecendo um momento importantíssimo na Terra. Eu preciso de testemunhos na Terra. Eu preciso de gente que levante a bandeira da caridade. Eu preciso de gente que ensine como é servir. Eu preciso de gente que se faça humilde para propagar a mensagem do Evangelho. Eu preciso daqueles que vão ajudar a levantar os caídos, que vão ajudar a enxugar as lágrimas, que vão ajudar a suavizar as dores. Eu preciso espalhar mensageiros por todos os lugares do planeta. Venham. E nós viemos. Perdão. Desejosos de contribuir com essa transformação. Nessa primeira hora, nós estamos tentando demonstrar, após encarnar, que continuamos comprometidos com o mesmo propósito. Você entendeu?
Não é por acaso que você está encarnado agora. Não tem erro, não tem emenda nos planos de Deus. Tudo é feito considerando as melhores oportunidades para o seu despertar. Nós estamos preparados para viver a transição. E nós precisamos entender que muitas pessoas não estão. Se você pegar o livro do Apocalipse, você vai encontrar lá qual é a característica da transição planetária. O que é que vai acontecer com o planeta? E está lá. A marca da transição planetária é o suicídio e a loucura. Essa é a marca registrada, porque nós estamos submetidos àquela pressão extrema e muitos não estão sendo capazes de suportar. Muitos. Mas se nós estamos preparados para viver essa transição, se nós estamos encontrando forças para não apenas continuar existindo, mas transformar a nossa vida num propósito do Evangelho, de propagar o Evangelho, de levar a mensagem do Evangelho a todos que tivermos oportunidade de conviver. Então nossa vida precisa ser um pouco diferente. Nós não podemos terminar essa jornada dizendo assim, puxa, eu podia ter feito um pouco mais. Faltou tão pouco. Quase que eu consigo o meu objetivo, porque você não sabe qual é o objetivo. Você já imaginou? Tem muitos memes feitos com coisas materiais. Tem muitas figurinhas que ilustram isso. E você está cavando, cavando e de repente desiste, para de cavar, mas o tesouro estava na sequência. Você não sabe qual é o ponto. Às vezes, um pouco mais de perseverança e você conseguiria atingir seu objetivo. Por isso, fortaleçamos em nós a presença luminosa do Cristo e nos apoiemos no Consolador prometido, para que seja possível rumar em direção à plenitude. Não sozinho, mas arrastando a multidão ao nosso lado. Porque não é possível ser feliz de forma isolada. O nosso compromisso é com a semeadura do Evangelho. É levar o Consolador prometido para ajudar as pessoas que estão desesperançadas. É fazer com que Deus se torne materialmente visível através dos nossos atos. Nos tornarmos instrumentos do amor de Deus na terra. Por isso, meus queridos amigos, rogo, em verdade, que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa jornada. Muita paz e muita luz a todos. Vamos nos preparar para o passo coletivo. Os trabalhadores depois se unem e desejo a todos muita paz, uma boa noite, que Jesus acompanhe vocês até seus lares e tenha uma semana muito feliz e abençoada. Vamos deixar fazer a prece, então me levando de novo. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, nos esforçamos aqui para tentar entender de alguma maneira a tua mensagem transformadora e consoladora do Evangelho. Estamos aprendendo, deixando de ser ignorantes, para conhecer um pouco mais das leis divinas.
rogamos a tua assistência nesse caminhar, porque por vezes nossas escolhas ainda refletem muito as nossas paixões e, mesmo sem querer, acabamos passando os pés pelas mãos. Mas nossos corações já sentem o despertar da necessidade de servir. Já somos puxados na direção de socorrer, de amparar, de aliviar a dor. Ajuda-nos a fortalecer em nossos corações este propósito e permite, Senhor, que teus enviados do Altíssimo estejam conosco, nos ajudando a enxergar todas as oportunidades de amar, de servir e de semear a mensagem do Evangelho. Que a tua luz divina e misericordiosa seja conosco, nos acompanhe, nos ajude na entrada dos nossos lares no regresso desta noite, para que ao entrarmos, ela contagie todos os que lá se encontram. Que essa luz, bendita luz, possa iluminar os nossos passos, hoje e agora e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tem agora... Quem comprou a rifa, né? Vamos fazer o sorteio da rifa, da bolsa. Fred, mas... Sorteio aqui. Até mais. Até, boa noite. Entendi. O que foi? Porque eu estava tossindo. Estava caída de sono, foi. Aí eu percebi, quando eu olho pra isso, que quando eu tô com sono, eu boto na boca. E minha garganta coçando aqui, sabe? Que eu não aguentava, fazendo força para não tossir. Quem tirou? Quem foi? Quem vai de bolsa nova? Nova hoje para casa é a Tereza Goulart. Ah! Tereza Goulart.